Atos capítulo 26, versículos 12 até o versículo 19. Nós vamos ler aqui o testemunho de Paulo, testemunho da sua conversão e do seu chamado. Diz assim: Paulo continuou: Foi por isso que viajei para a cidade de Damasco, levando autorização e ordem dos chefes dos sacerdotes. Mas aconteceu, ó rei, que na estrada ao meio-dia veio do céu uma luz mais brilhante do que o sol, a qual brilhou em volta de mim e dos homens que estavam viajando. Todos nós caímos no chão, e eu ouvi uma voz me dizer em hebraico: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Não adianta você se revoltar contra mim. Então eu perguntei: quem é o Senhor? E o Senhor respondeu: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se e fique de pé. Eu apareci a você para o escolher como meu servo, a fim de que você conte aos outros o que viu hoje e anuncie o que vou lhe mostrar depois. Vou livrar você dos judeus e também dos não-judeus, a quem vou enviar. Você vai abrir os olhos deles, a fim de que eles saiam da escuridão para a luz e do poder de Satanás para Deus. Então, por meio da fé em mim, eles serão perdoados dos seus pecados e passarão a ser parte do povo escolhido de Deus. Paulo terminou dizendo: portanto, ó rei Agripa, eu não desobedeci à visão que veio do céu. Amém? Feche os teus olhos como você está. Meu amado Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos por estarmos aqui, Senhor. Te louvamos pela oportunidade que nós temos de nos reunir em teu nome, de poder cantar em tua honra, de poder testemunhar acerca da graça e da bondade do Senhor sobre as nossas vidas. Eu oro e peço neste momento, ó Deus, que o teu Espírito Santo me conceda sabedoria, discernimento, que teu Espírito Santo venha ungir as minhas palavras e que eu possa transmitir ao coração do teu povo que está aqui reunido e de todos aqueles que estão assistindo ou que irão assistir esta reunião, e que a bênção do Senhor possa alcançar cada vida em teu nome, para a tua glória. Amém. Meus amados irmãos, nesse testemunho que o apóstolo Paulo está dando a respeito da sua conversão e do chamado que ele recebeu da parte do Senhor, ele conclui dizendo para o rei Agripa: eu não fui desobediente à visão celestial, ou à visão que veio do céu. Eu quero falar rapidamente para os irmãos hoje sobre a importância de sermos chamados por Deus. Mas eu vou começar com uma ilustração, contar para vocês a história de dois jovens cristãos que sonhavam em se tornar líderes, pastores, queriam realizar a obra do Senhor. E na igreja onde esses dois jovens estavam servindo, era necessário primeiro fazer um seminário bíblico para se formar como pastor, aprender a palavra de Deus, para depois então ser enviados. Os dois jovens, eles tinham em mente o mesmo pensamento. Eles queriam ser úteis no reino de Deus. Eles queriam fazer alguma coisa para Deus. Mas o segundo jovem, ele tinha um pensamento um pouco aquém do primeiro. Porque o segundo jovem,
ele sonhava não somente em fazer alguma coisa para Deus, mas ele queria ser um pastor, um líder. Ele desejava fazer alguma coisa para Deus, mas ele já sonhava com a multidão. Ele sonhava com os aplausos, com os reconhecimentos, ele sonhava com os grandes salários que poderia receber servindo ao Senhor no seu reino. Quando terminou os estudos, o que é de praxe, né? Mesmo para os jovens que não foram seminaristas, mas que também decidiram um dia servir a Deus. Eu tive essa experiência aos 22 anos de idade, quando fui chamado para o ministério. A primeira congregação que eu fui enviado ficava dentro de uma favela, numa cidade vizinha daqui. As ruas eram de terra, na verdade só tinha a rua principal, o resto eram só vielas de terra, esgoto a céu aberto, uma situação bastante difícil, de muita violência, mas eu confesso aos irmãos que aquilo foi muito importante para a minha vida. Nada a ver a minha história com a história dos dois jovens, mas acontece que o primeiro jovem, assim que ele termina os seus estudos, ele é enviado pela sua igreja para iniciar uma congregação no subúrbio da sua cidade. E o seu líder, o seu pastor, escolheu uma região extremamente pobre, violenta, com graves problemas sociais, e mandou este jovem seminarista recém-formado para abrir e começar uma congregação neste lugar. O lugar onde eles se reuniam era um lugar bem simples. Eu penso que enquanto eu conto esse testemunho, a irmã Iraí já começa a vislumbrar aí na sua mente como era antigamente. Bancos simples de madeira, sem encosto, não tinha som na igreja, não tinha músico, não tinha ninguém, apenas um pequeno barraco com algumas tábuas que usavam como banco. Ali foi a sua primeira congregação. Aquele jovem, no primeiro momento, ele ficou impactado com tudo aquilo, mas ele entendeu o seguinte, que se o desejo que estava no seu coração era um desejo que partiu da parte de Deus, Deus fez brotar aquele desejo no seu coração, então ele deveria fazer a obra de Deus. E ele tinha uma certeza de que o Deus que o chamou haveria de capacitá-lo, haveria de ajudá-lo para que ele pudesse iniciar aquela congregação, e assim foi. O segundo jovem, aquele que sonhava com grande sucesso, com multidões e tal, ele também recebeu uma missão muito parecida. O pastor o enviou para uma outra região, onde também havia muita violência, muita pobreza, os problemas sociais eram gravíssimos, e ele deveria, como teste, abrir ali uma congregação e iniciar o seu trabalho. No primeiro mês, vejam bem, no primeiro mês daquele jovem, ele procura o seu pastor, e ele diz: eu desisto. Todo seminarista tinha que passar por um período, de teste, vamos dizer assim, de trabalho em campo para ser aprovado como pastor. Esse jovem, no primeiro mês, ele desistiu, ele percebeu que não era bem aquilo que ele queria para a vida dele, porque ele sonhava assim em ser pastor, ele sonhava assim em ser um grande líder cristão, mas ele imaginava que pelo fato de estar se formando, que ele merecia um pouco mais de cuidado, de prestígio, e que deveriam ter colocado ele já numa igreja formada, onde já tivesse tudo preparado. Esse jovem, ele simplesmente guarda o seu diploma de teologia, e ele decide então ser vendedor numa loja de eletrodoméstico no centro da sua cidade. Ele abandona o seu ministério. Por que eu estou contando esta história? É a história de Paulo, do apóstolo Paulo, que recebe um chamado do Senhor, e Deus diz para ele: olha, você vai à presença de autoridades, de reinos, de governo, mas também
Você vai passar pelo sofrimento. E Paulo agora, sendo julgado e prestes a ser condenado um pouco mais adiante, ele diz para o rei Agripa: eu não fui desobediente. Mesmo sabendo do ônus que teria que pagar, eu não fui desobediente à visão celestial. Essa ilustração, ela tem muito a ver com a realidade da igreja contemporânea. Porque muitas pessoas estão sonhando em servir a Deus, querem ser úteis no reino de Deus, né? Eu confesso que nesses 30 e poucos anos de pastorado, já perdi a conta de quantas pessoas eu conheci que desejavam, que sonhavam em ser excelentes músicos, excelentes cantores, excelentes pregadores, excelentes pastores, mas a excelência em que eles focaram, na verdade, estava mais relacionada à fama, ao sucesso, à riqueza e ao reconhecimento do trabalho. E quando os desafios surgem, a maioria faz o quê? Acaba desistindo, muda o seu foco, né? Deixa de seguir no plano original de Deus para a sua vida e tomam caminhos paralelos, ou seja, deixam de contribuir e de serem de fato úteis para o reino de Deus. Embora essas pessoas tenham aprendido, né, e a gente pode falar disso até trazendo para a realidade da igreja local, onde as pessoas às vezes aprendem, tempos de estudo, tempo de aprendizado, tempo de investimento, mas diante do desafio acaba desistindo. Lucas 9:62. Jesus disse para os seus discípulos: quem começa a arar a terra e olha para trás não serve para o reino de Deus. Ou seja, o trabalho de Deus, né, o sucesso na vida do crente só acontece quando ele vai até o fim, quando ele persevera, quando ele permanece até o fim. E mais que nunca o reino de Deus está precisando de pessoas que realmente estejam comprometidas e dispostas a continuar, a exemplo de Paulo, sendo obedientes à visão celestial. O que nós precisamos entender, irmãos, é que ser chamado por Deus, ou chamado, ele é o que é um serviço que envolve o apostolado, né? Um serviço apostólico. Os apóstolos, os primeiros cristãos que eram enviados, eles não eram chamados de reverendos, não eram chamados de outros nomes ou nomenclaturas eclesiais que existem hoje. Eles eram chamados de apóstolos enviados, que significa o que? Estar numa missão. Porque o reino de Deus era exatamente isso: servir a Deus, é estar numa missão que implica em, primeiro, sacrifício, convicção e perseverança. Sacrifício porque o caminho não vai ser fácil. Precisa ter convicção porque precisa ter a certeza de que foi Deus que chamou. E terceiro, precisa ter perseverança. Deus valoriza o trabalho de quem persevera. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, 58, Paulo fala assim: queridos irmãos, continuem fortes e firmes, continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz bons resultados. Mas é preciso o quê? Continuar, perseverar. E aí uma coisa importante que eu aprendo nesta palavra, vejam bem aqui, o teu sucesso na obra de Deus não está relacionado ao quanto você faz. Eu vou repetir para nós que estamos aqui, e para você que está assistindo, para que fique bem claro: o teu sucesso na obra de Deus não está relacionado ao quanto você faz. Ah, porque eu faço muito, todos os dias eu estou na igreja, todos os dias eu estou fazendo alguma coisa. Não, o teu sucesso na obra de Deus não está relacionado a isto, mas está relacionado que a fidelidade, a dedicação e a consciência de que você está fazendo para agradar a Deus.
que se você não pode fazer muito, mas você faz pouco, com fidelidade, com dedicação e com a consciência de que você está fazendo para Deus, é isto que traz o resultado e é isto que é o sucesso aos olhos de Deus. Então não é se ver diante de uma grande plateia, não é estar com a agenda lotada todos os dias, cantando, pregando, participando de reuniões e dizer assim, uau, eu estou sendo um sucesso no reino de Deus. Não, você pode estar sendo um sucesso no reino dos homens. Porque no reino de Deus o que conta primeiro é a nossa fidelidade para com o Senhor, é a nossa dedicação e ter a consciência de que tudo o que nós estamos fazendo, não estamos fazendo a fim de obter o sucesso, a aprovação das pessoas, mas estamos fazendo no sentido de agradar a Deus. 3 coisinhas bem rápidas que eu vou passar para vocês, porque hoje o culto é de quarta, tem que pregar menos. Mas a primeira coisa é que na obra de Deus é aprovado quem assume o seu chamado, a sua vocação. Tem lá em Mateus capítulo 20, versículo 1 até o 16, a parábola lá dos trabalhadores da plantação de uvas. Os irmãos conhecem bem essa parábola que o Senhor chama na primeira hora do dia um grupo de trabalhadores, depois 9 horas chama outro grupo, meio-dia chama outro, 3 horas chama outro, e quando está faltando 1 hora para terminar o dia, ele vai lá e chama o último grupo. Jesus disse assim, os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. O que esta palavra pode nos trazer nesta noite de ensinamento? Primeiro, que algumas pessoas estão mais preocupadas em ser primeiros para serem vistos, do que em avaliar conscienciosamente a sua vocação. Quando aquele senhor, eu estou partindo aqui de um outro pressuposto, de uma outra visão dessa parábola, quando aquele senhor chega na praça e ele convida os trabalhadores para vir, eu penso que teve a galerinha que queria ser o primeiro. Levantou a mão, conta comigo. Mas eles não sabiam que o trabalho ia exigir mais pessoas. Então eles querem ser o primeiro, eles querem ser vistos, eles querem receber a recompensa. Mas acontece que durante o dia, mais pessoas seriam chamadas. Não é assim que acontece na vida da igreja? Às vezes você tem aquela pessoa que ela é chamada na primeira hora para ajudar, para, liderar um ministério, para fazer parte de um grupo. Só que depois o que acontece? A igreja vai se expandindo. E aí chega uma hora, precisa pôr mais gente. Precisa criar novos grupos. Precisa incorporar novas pessoas. Aí o primeiro fala assim, não, mas eu cheguei primeiro. Eu tenho que ser mais visto. Porque nessa parábola, quando termina o dia, aquele senhor dá mais atenção para os últimos do que para os primeiros. Vocês perceberam isso? Que na hora do pagamento, ele chama quem primeiro? Os últimos. Então as pessoas muitas vezes querem ser primeiros apenas para serem vistos. Mas eles não têm consciência, ou não avaliam com consciência o significado do chamado. O que significa ser o primeiro? Ser o primeiro é pôr a mão no arado e ir até o fim, e não começar e parar no meio. Então vejam que para Deus não importa o tempo que alguns trabalham, não importa os títulos que alguns têm. Para Deus importa é o modo como as pessoas se dedicam, mesmo que tendo pouco tempo em comparação aos demais. É aquela pessoa que às vezes ela não tem a mesma disponibilidade que os outros, mas ela faz do seu pouquinho tempo que tem disponível um momento de culto e de adoração a Deus, servindo ao Senhor. Para Deus, dedicação é mais importante do que resultados. Às vezes as pessoas ficam muito preocupadas com o resultado, mas quando Deus olha, por exemplo, Deus olha uma grande igreja,
E olha, uma pequena igreja, para Deus o resultado é o que menos importa. O que mais importa é a dedicação. Alguém bater no peito e falar assim: eu tenho muitos. E o outro lá, olha, suando para ter poucos. Para Deus não é o resultado, a quantidade, mas é a dedicação com que você faz a obra do Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, Raquel, Camille, que hoje cantaram ao Senhor aqui, não se preocupe se vocês cantam para poucas pessoas aqui. O que importa é a dedicação que vocês estão tendo na obra do Senhor, de permitir que Deus receba o louvor através de vocês. É isso que é importante. Outra coisa é que Deus valoriza cada pessoa que serve na sua obra. E a valorização da parte de Deus não está relacionada ao tempo e ao resultado. Por isso que as pessoas vão dizer naquele dia: nós expulsamos demônios, profetizamos, falamos em língua, blá, 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 e fizemos. E o Senhor vai dizer: eu não conheço vocês. Porque vejam bem, Deus ele valoriza as pessoas que servem a sua obra. E Deus não está preocupado se com o tempo ou com a quantidade. Deus está muito mais preocupado com a dedicação. Os trabalhadores da 1/10 hora, que trabalharam só 1 hora do dia, eles receberam o mesmo pagamento. Sabe por quê? Porque provavelmente foram dedicados, se esforçaram. E aquele senhor viu a dedicação daqueles homens que entraram por último, mas que deram tudo o que tinham, toda a força, toda a disposição, para que pudesse fazer o melhor para o seu Senhor. Às vezes, queridos, pode acontecer de ter críticas. Eu não vou perguntar para vocês que estão aqui, mas pense comigo um pouco. Você já foi criticada ou criticado alguma vez por estar fazendo algo para Deus? Você já sentiu alguma vez a inveja de alguém sobre você pelo que você estava fazendo? Oposição por você estar servindo? Essas coisas não agradam a Deus, não glorificam a Deus. E vejam que se Deus ele decidiu te abençoar, se Deus decidiu te dar o dom aí que você tem, que é precioso porque é de Deus, lembre-se disso, foi Ele que deu. Então não se preocupe, porque críticas, invejas, oposição vão surgir ao todo tempo. E o que a gente precisa entender, queridos, é que quando Deus nos abençoa e nos dá um dom, Ele nos dá para servir. Então, independente de quem está criticando, de quem está te acusando, de quem está te condenando, de quem está dizendo que você, sei lá, está fazendo errado, não se preocupa com isso. Veja o dom de Deus na tua vida como uma manifestação da graça de Deus sobre você. Deus está te dando a oportunidade de servir através do seu dom. E Ele dá a cada um o que acha melhor. Nessa parábola, os trabalhadores que começaram primeiro, eles reclamaram. Mas espera aí, o Senhor vai nos dar o mesmo valor, o mesmo pagamento que os que começaram por último? E aí Jesus falou: olha, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Segundo, na obra de Deus conta quem permanece fiel ao chamado. E aí eu te pergunto, você tem sido fiel ao chamado que Deus tem dado para você? Lá em Lucas capítulo 12, 42 a 46, nós temos a parábola do empregado fiel e do infiel. Todos conhecem esta passagem. Aquele senhor, Jesus está contando aqui uma parábola e diz assim, que o Senhor ele decide viajar e deixa a sua casa com o seu servo. Porém, o seu servo, ele aproveita que o Senhor não está presente
e ele decide oprimir os seus companheiros, ele decide abusar da bondade do seu senhor, ele entra na casa do seu senhor, ele come da comida do seu senhor, veste a roupa do seu senhor, ele age como se ele fosse o senhor. E vejam que aí Jesus ele vai dizer o seguinte aqui, olha, imagine quando esse senhor voltar e encontrar esse servo vestido com a roupa dele, sentado na mesa dele, oprimindo os empregados dele. E aí Jesus fala de um outro servo, que é fiel, o patrão viaja, e ele fica sozinho, mas ele age ali com fidelidade, com honestidade, com respeito com todos. E aí Jesus fala, e esse outro aqui, quando o seu Senhor voltar, como é que vocês acham que ele vai reagir? Fidelidade ao chamado é uma disposição de coração e de alma que Deus espera de cada crente. Jesus disse assim, olha, que o servo fiel, ele cumpre a vontade do Senhor. Feliz aquele servo que estiver fazendo isso quando o patrão chegar. Seja fiel ao chamado que Deus deu para você. Aí alguém vai dizer assim, chamado é coisa para pastor. Não, chamado é coisa para crente. Chamado é para cada um de nós. Cada um de nós temos um chamado, recebemos uma vocação de Deus. Seja fiel ao que Deus te chamou para fazer. Qual que tem sido a sua disposição, por exemplo, para ser fiel ao chamado que você recebeu do Senhor. Jesus diz assim, olha, quem é fiel no pouco, será fiel também no mundo. Então, se nós mantivermos o nosso olhar fixado em Jesus, com certeza nós vamos continuar sendo fiéis ao Senhor e vamos fazer o melhor para o Senhor. Mas se nós somos como aquele empregado presunçoso, arrogante, infiel, ele se aproveita da ausência do Senhor para fazer tudo errado. Mas um dia o patrão vai voltar. Irmãos, um dia Jesus há de voltar. E não se preocupe, que se ele não voltar antes de você partir, você vai se encontrar com ele de qualquer jeito, não tem como escapar. Então seja fiel ao Senhor. Terceiro, na obra de Deus, conta quem assume o desafio de cumprir a grande comissão. Atos capítulo 1, versículo 8. Uma pergunta para nós pensarmos aqui. Por que Jesus deu o Espírito Santo à igreja? Vejam bem, muitas pessoas acham que o Espírito Santo foi dado à igreja para as pessoas se vangloriar dos seus dons, para as pessoas se vangloriar de ter a presença do Espírito Santo. Tem pessoas, irmãos, que é impressionante. Eles são capazes de permanecer uma reunião inteira de culto, sem nada acontecer ali, inerte, mas se você colocar o microfone na mão do indivíduo, baixa uma unção, eu não sei se é do Espírito, mas baixa uma unção no microfone. Tem gente que fica a reunião inteira de cara emburrada, mas na hora da sessão de selfie, é muita graça, o sorriso vem aqui. Irmão, a gente precisa ter mais cuidado com isso. O Espírito Santo, ele não foi dado à igreja para isso. O Espírito Santo foi dado à igreja para capacitar a igreja, para tornar a igreja capaz de cumprir o ID de Jesus. Deus não nos deu o Espírito Santo para a gente se achar melhor do que os outros, para a gente querer se vangloriar diante dos outros. Na igreja de Cristo todos são iguais. O mesmo Espírito que age na minha vida, age na vida de todo crente. O mesmo Espírito que age na vida de todo crente vai agir na minha vida também, se eu sou crente. Então vejam, somos todos iguais. Jesus disse assim, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês vão receber poder e serão minhas testemunhas. Ou seja, este é o propósito de Deus. Quando Ele estabeleceu a igreja e deu à igreja o Espírito Santo, foi para que a igreja se tornasse testemunha e pudesse levar a sua mensagem por todo o mundo. E o interessante é que essa mensagem, ela não tem fronteiras. Às vezes a gente põe desculpas, diz assim, olha,
Eu queria tanto, ter um hino que diz assim, eu queria ir ao campo missionário, né? Mas você fala, Senhor, eu queria, mas não posso. Você pode. Porque essa palavra, ela não tem fronteiras. Você pode evangelizar o teu vizinho, você pode evangelizar teu colega de trabalho, você pode evangelizar as pessoas que estão longe que você não conhece. Quantas vezes usamos as nossas redes sociais para divulgar coisas de que não tem interesse algum, coisas fúteis? Usamos às vezes a nossa rede social, sei lá, para ficar fazendo propaganda de fake news. E não usamos a nossa rede social, por exemplo, para expressar o amor de Deus, o Evangelho. Evangelho é isso, boas notícias. Evangelho não é usar desse mecanismo para ofender o outro, mas para falar que Deus, Ele é misericordioso, que a graça de Deus pode alcançar a todo que se aproxima dEle. Então vejam que sempre haverá lugares para serem alcançados. Nunca termina, essa é uma obra que não tem fim. Alguém vai dizer assim, olha, na minha rua não precisa mais evangelizar. Todo mundo é crente, todo mundo conhece o Evangelho, aí daqui a pouco muda um vizinho que não conhece o Evangelho. Olha aí a oportunidade. Nesse grande propósito, que é a missão do ID, Deus usa pessoas para realizar a missão de alcançar o mundo. Veja o que o Espírito de Deus disse para Ananias a respeito de Paulo, lá em Atos 9, 15 a 16. Ananias, ele tinha uma certa dúvida em relação à conversão de Saulo, que agora passa a se chamar Paulo. Eu penso que eu não seria diferente de Ananias, talvez nenhum de nós. Nós também teríamos as nossas dúvidas. Mas olha o que o Espírito do Senhor disse para ele: vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Irmão, quem não gostaria de receber uma palavra dessa? Nos dias de hoje, imagina um profeta chegar para a pessoa na igreja e falar assim: Deus está me dizendo que você vai pregar para o mundo inteiro. Aí o camarada já começa a ver o mundo, viagens internacionais, andando de avião para baixo e para cima, aproveitando o período entre uma pregação e outra para visitar os pontos turísticos, e uau, glória a Deus. E tem mais, você vai pregar para reis, ou seja, para presidentes, governadores, né? Aí ele já começa se vendo entrando nos palácios e tal, e vai pregar também até para o povo de Israel. Aí eu pergunto para você, a vida de Paulo foi fácil? Foi tranquila? Paulo viajou pelas nações? Viajou. Mas em que circunstâncias? Paulo pregou para reis? Mas em que circunstâncias? Paulo pregou para o povo de Israel, pessoal, pregar para o meu povo vai ser fácil, porque Paulo também era judeu. Então ele diz assim: bom, eu sou judeu, sou romano, eu posso pregar aqui tranquilo, todo mundo vai me ouvir. Foi tranquilo? Quem desejou a morte de Paulo? Vejam bem, Deus chama Paulo, mas ele deixa bem claro: você vai, mas eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. Essa é a parte que ninguém quer. Você vai falar para reis, você vai viajar às nações e vai falar para os povos não judeus, você vai pregar para os judeus, e eu vou mostrar o quanto você terá que padecer por causa do meu nome. O tratamento de Deus com Saulo é interessante, que é diferente do tratamento dos discípulos, porque os discípulos também pregaram o Evangelho, mas só que Deus trata Paulo de uma forma totalmente diferente. Paulo, o perseguidor, agora tem esse encontro pessoal com Jesus. E quantas pessoas que hoje estão vindo para ter esse encontro pessoal com Jesus, mas eles querem ficar só com a parte das viagens, dos reis, a parte boa, mas estão esquecendo que deverão ou terão que sofrer por causa de Jesus.
O que o Senhor espera de cada um de nós, queridos, é que nós possamos aceitar o convite. Porque quando o Senhor fala com Saulo, está lá em Atos 9:6. Olha só o que diz, quando Paulo tem um encontro com Jesus. Não foi um encontro real, como tiveram os discípulos que caminharam quase 4 anos com Jesus, que tocaram em Jesus. Paulo, ele tem um encontro espiritual. Ele não teve o privilégio que os outros tiveram. Mas quando ele tem um encontro com o Senhor, Atos 9:6 diz assim, Paulo, né, e ele tremendo e atônito disse, Senhor, que queres que eu te faça? O Senhor está dizendo que eu tenho que padecer? O Senhor está dizendo que eu tenho que fazer? Então me diz, o que eu tenho que fazer? E ele aceita o chamado e se dispõe a servir ao Senhor. Então, queridos, que nós possamos também, a exemplo de Paulo, e eu volto aqui ao início desta mensagem e a primeira ilustração, que você não seja como o segundo jovem seminarista, que simplesmente abre mão de tudo e muda o seu foco e desvaloriza o seu chamado, mas que você seja como aquele que, mesmo sabendo que estava diante de circunstâncias difíceis, permaneceu fiel ao Senhor, porque sabia que Deus haveria de honrá-lo. Então que nós possamos também, como Paulo, chegar um dia na presença do Senhor com esta certeza, essa tranquilidade de dever cumprido. Nós cumprimos a nossa parte. Foi o que Paulo disse lá em 2 Timóteo 4, 7 e 8. Eu fiz o melhor que pude na carreira, cheguei até o fim, conservei a fé e agora está me esperando o prêmio da vitória, a coroa que o justo juiz dará a cada um que for fiel até o fim. Amém, queridos irmãos?